Oi galera, eu sou o Thiago, faço parte do curso de Design. Oi, eu sou o Rafael, eu sou aluno de Design da UTFPR. Eu entrei aqui em 2010, no primeiro semestre, e estou aqui já há pelo menos 5 anos, esperando me formar e algumas questões do tipo. Oi, eu sou o Pedro, tenho 22 anos, aquariano. Estou na universidade desde 2011, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, passei um tempo no interior do estado, depois vim pra cá. Isso foi bem interessante para formar o que eu imaginava da universidade que eu encontrei aqui de fato, assim. Porque em São Paulo tem uma tradição bastante forte, tem muitas universidades em São Paulo também. E as referências que eu tinha do que era uma universidade, na época que eu morava em São Paulo com relação ao USP, o movimento estudantil de USP, e depois do interior também falando de Unesp, foi muito doido quando eu cheguei aqui e eu tô há 4 anos aqui e acho que tempos atrás fizemos uma manifestação no design contra o governador e um caso que ocorreu no Centro Cívico, que foi a primeira vez que eu me senti numa universidade em 4 anos que eu estava aqui. Então é bem complicado esses choques que a gente tem das representações que são feitas disso aqui e do que na realidade a gente encontra aqui. E aí você se pergunta, o que eu vou fazer com isso? Eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência dentro da universidade. Antes de mais nada, eu queria contextualizar aquilo que eu acho que uma universidade deveria ser, aquilo que a universidade acaba não sendo, as experiências que a gente tem aqui, a gente enquanto aluno, nossas frustrações, várias questões assim. No curso de design, a gente tem uma questão muito forte, hoje em dia, que é a obtenção de espaços colaborativos. E esses espaços colaborativos, eles servem principalmente, na realidade, para poder trazer autonomia para os alunos. É o que se imagina. Só que o histórico da UTFPR, enquanto Cefet, enquanto escola técnica, em diversos momentos mostrou que o que existe dentro dessa universidade é um regime de autoridade. Você percebe que é uma estrutura rígida, você percebe que ela é fechada, e o único jeito realmente de você ter um respiro aqui dentro é você se juntar com quem quer se juntar pra lutar e lutar. A gente percebe isso quando determinados professores têm determinados tipos de postura que são para cercear o comportamento dos alunos, essa liberdade que existe. O de você não poder falar alguma coisa dentro da sala de aula, de você não poder propor algum tipo de mudança com relação ao seu curso. O que acontece muitas vezes é que aqueles alunos que tentam se manifestar são cerceados, acabam perdendo a voz, porque não tem força em número de pessoas. E tem sido bem difícil construir esse movimento, a gente fraqueja muitas e muitas vezes, mas é muito foda a gente estar num momento como esse e ver as coisas que a gente está conseguindo conquistar, assim. Porque há algum tempo eu tive a percepção de que a faculdade daqui ela não vai formar absolutamente nada do que você vai entender enquanto essa carreira que você quer se formar. Percepção minha. Mas é uma impressão de que realmente a gente só está aqui para ter um diploma, para ter um papel assinado que institucionaliza o fato de que você merece ganhar mais do que outras pessoas que não tiveram os mesmos privilégios que você. E aí já parte de uma parada bizarra. E aí quando você passa, falando da minha experiência, 4 anos dentro de um curso, frustrado, encontrando a única forma de respiro é realmente na militância, na formação de coletivos LGBT aqui dentro, em começar a se organizar para a chapa de centro acadêmico e esse tipo de movimentação, é que você percebe que não está realmente dentro da sala de aula. Não do jeito que hoje as pessoas entendem aula. Não dá pra gente achar que a gente vai entrar numa sala e uma pessoa que, com relação simplesmente a outros diplomas que foram dados para ela, vai se achar no direito de ter uma experiência de mundo e de vida, porque basicamente essa faculdade é para isso, superior à tua. Com relação ao que ela é superior, qual é esse nível de hierarquia que deve acontecer de fato para eu ficar rebaixado com relação a alguém que está na frente, passando uma lousa de conteúdo que eu podia ter num livro. Em diversos momentos, a gente percebe que nós, estudantes de design, a gente percebe que a própria profissão se reduz com relação a isso, e a gente se frustra. A gente se frustra principalmente porque a gente percebe um curso que é voltado única e exclusivamente para o mercado, para demandas exteriores, para demandas que a gente percebe que não estão ali única e exclusivamente para poder transformar e para poder emancipar as pessoas. Essa é uma batalha que o design está tendo hoje em dia e que os alunos de design estão tendo hoje em dia dentro de estruturas de universidade que, na realidade, não são tão universitárias assim. Então, para mim, isso não é aula, isso não é ensino. Não pelo que eu entendo de ensino. Não é possível que pessoas estudem e façam faculdade para ensinar, isso seja realmente ensino. E partindo desse pressuposto de tudo que a gente realmente vive aqui dentro, é muito triste para mim ver que tem pessoas que estão se formando há 5, 6 anos e saem daqui muitas vezes, segundo o que eu acredito, sem saber o que é design. Achando que realmente é ir para uma agência e bater teu cartão lá e fazer teus jobs e fazer freela e é isso aí. E o que me deu um boom na cabeça e ao mesmo tempo fez eu me apaixonar de verdade por essa profissão, eu percebi que não faz nenhum sentido existir uma faculdade para ela. Porque deveria ser um direito e um dever livre de todas as pessoas fazer o que a gente faz, porque é um projeto. É simplesmente você passar a resolver problemas. E se a gente for pensar o quanto isso é cotidiano,
pra mim é bem doido, assim. E aí perceber o quanto esse curso é amplo e o quanto é uma faculdade de vida e a gente fica se achando designer muitas vezes, infelizmente. Mas entender o quanto essas estruturas são muito forjadas e não faz muito sentido. Então, acho que esse respiro que o movimento estudantil dá e que a gente vai galgando e construindo é o que começa a fazer sentido pra gente realmente criticar essas estruturas. Porque quando eu olho para aquelas faculdades que eu conhecia como referência e me volto pra cá, existe um histórico de luta lá, de conquista de espaço, de conquista de direito, que faz com que aquilo seja do jeito que faz com que a movimentação e o burburinho surja da maneira que surge. Então é muito legal estar fazendo parte disso junto com o Caduti e no curso de design especialmente, que está com uma projeção bastante incrível dentro da universidade também, de ver a gente conseguindo finalmente, depois de levar tanto tapa na cara, começar a fazer essas estruturas irem ruindo, porque peraí, tem alguma coisa errada, a gente não é ovelhinha de presépio aqui, né? A gente percebe outras universidades que têm como principal regime, como principal mote, a autonomia dos alunos e a emancipação crítica dos alunos, e isso não acontece dentro da UTFPR. Apenas para poder citar, em 2010, quando eu entrei na UTFPR, ainda tinha sinal aqui. E uma das questões que a gente pensa muito forte é com relação ao próprio pensamento que os inspetores têm. Muita gente fala assim, os inspetores eles estão aqui desde a época da ditadura, e por uma questão disso, você tem que respeitar o pensamento do cara. E o cara muitas vezes tem comportamentos que são homofóbicos, machistas, racistas, e aí no final das contas o aluno ainda tem que engolir isso. Quer dizer, para você conseguir sobreviver aqui durante 4 anos, no meu caso 5, você ainda tem que engolir aquilo que o inspetor te fala e te agride todos os dias. Então, assim, a gente tem situações, inclusive, de meninos trans dentro da universidade que também foram boicotados por questões assim. A gente tem diversas outras situações de coletivos que se formam e que se formaram e que tiveram posturas que foram boicotadas dessa forma. A gente tem inspetores que tiveram a capacidade de falar que qualquer nível de desobediência é uma agressão pessoal. Então, é preciso, antes de mais nada, que essas pessoas, que esse corpo de servidores que está dentro da UTFPR e que está dentro de outras universidades do Brasil, tenham uma noção e uma atualização do sistema que a gente tem hoje em dia. A gente está numa democracia. Nós não vivemos em uma ditadura. Nós precisamos da nossa autonomia e ainda mais nesse momento que o Brasil está recuperando essa força estudantil, nós precisamos garantir um espaço em que a gente tenha condições de leitear isso. E é um pouco difícil. É bem difícil de trabalhar com isso dentro dessa universidade especificamente, porque a gente tem tradições que beiram ao militarismo. Não beiram, ultrapassam o militarismo. Porque, historicamente, a UTFPR era uma instituição que abraçava ideais dos militares, ao longo do século XX, principalmente, aquilo que hoje em dia é o UTFPR, é dessa forma. E hoje em dia, você ainda percebe os servidores, professores, direção, a reitoria, se vangloriando disso, dessa tradição, que é uma tradição que muitas vezes foi higienista, foi voltada para poder transformar o pobre, trazer o pobre para uma realidade de mercado, sendo que na realidade era para poder tirar toda uma cultura e várias questões assim. Eu acho que é um momento crítico com relação ao TFPR, eu acho que a gente está num momento muito bom com relação ao movimento estudantil, principalmente levando em consideração que as frentes estão se formando, as fronteiras estão sendo quebradas, tensionadas. E essas coisas estão acontecendo nesse nível. Agora, o que eu imagino que a gente precisa fazer com relação ao futuro é ter, dentro dos CEAs, da estrutura de CEAs, uma representação efetiva com relação aos alunos, que isso seja passado para o DCE de uma forma muito mais íntegra e que isso seja discutido de uma forma realmente plena para os alunos. Porque muitas vezes você percebe que os alunos não têm interesse, inclusive em aparecer em assembleia, em discutir, mas no final das contas, quando acontece um lapso de autoridade de determinado professor, ele se sente ferido, ele se sente acuado por causa disso. E é isso aí. Eu espero que em alguns anos a gente dentro da UTFPR tenha um movimento estudantil que já está se formando, que está sendo muito bonito. Gente, está sendo muito bonito ver isso acontecendo. Ver esses debates acontecendo dentro de uma universidade que eu nunca nem sequer imaginaria falar sobre gênero, falar sobre homossexualidade. Aqui a gente tinha sempre aquela cara da engenharia cis, hétero, macho, bababá. E de certa forma o SISU e essa mobilidade de alunos trouxeram uma série de outras discussões. Então o que eu espero que isso se amplie, e o que eu espero é que isso consiga transformar o pensamento principalmente de quem trabalha aqui, dessas pessoas com quem a gente tem que lidar todos os dias, e que são as pessoas que transformam a nossa vivência, que podem complementar a nossa vivência dentro da universidade. Agora, sobretudo,
O aluno precisa perceber que ele faz parte de um corpo de estudantes que estão muito interessados em uma transformação na universidade, até porque, no final das contas, não tem ninguém mais interessado na universidade do que o aluno, porque é ele que está aprendendo, porque é ele que está sugando esse nível de conhecimento, então ele está interessado em aprender. E muitas vezes os professores acabam percebendo, achando o contrário, que nós somos um corpo disforme de pessoas que não tem nenhum tipo de pensamento e sei lá, de coisa para poder falar. A gente tem, né? Eventualmente algumas pessoas vêm e falam. Eu espero aí que a gente consiga transformar bastante mais do que a gente já transformou e coisas assim. O movimento estudantil para mim é realmente a busca por uma universidade melhor. É meio doido falar isso, mas por mais que a gente precise se desconstruir muito para conseguir entrar no movimento estudantil e entender essa noção de alteridade, é o que realmente faz a gente se sentir respirando, assim. É o que realmente faz com que, tá tudo dando muito errado, mas tem um lugar em que você vai poder se encontrar com pessoas que pensam igual a você, ou que estão ali dispostas a exatamente discutir sobre o que é pensado hegemonicamente, e a gente tem que mudar isso. Eu acho que é parar de ser tão materialista com relação a só o que você vive todo dia, ser um pouquinho mais idealista de querer mudar isso, não se conformar tanto. Para mim, o movimento estudantil é uma forma de sobrevivência, porque no final das contas o que eu percebo basicamente dentro da universidade é que se eu me tornasse o aluno que os professores querem que eu me torne, se eu me tornar os alunos que os servidores querem que eu me torne, eu vou me tornar uma pessoa sem voz. Eu vou me tornar uma pessoa incapaz de me expor, de me expressar no mundo. E o princípio da universidade, como princípio de autonomia e de crítica, é que o ideal é que todas as pessoas sejam assim. Quando você vê dentro de uma sala que as pessoas não são desse jeito, então é preciso, pelo menos, que exista um movimento de integração para que as pessoas pensem diferente. Então acho que é uma questão de sobrevivência para a universidade e para fora. Porque a postura que a gente começa a ter aqui, a gente com certeza vai ter fora, né, e com relação a outras coisas. Valeu, gente! Valeu! Entre no meu blog! Venha fazer parte.